Eu sou autêntico. Eu nunca neguei qual era o meu time. Sou Avaí, nunca neguei. Tem uns que odeiam e uns que amam e os que odeiam, né? O torcedor é assim. Se o time ganhar, você fala bem, tá tudo bem. Se você criticar, ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Eu nasci em Biguaçu, na rua Major Livramento, não sei se esse major era meu parente, em 8 de maio de 42. E a minha infância foi lá em Biguaçu. Eu fui o primeiro filho da Dona Rosa. Em seguida, quando ela acabou a quarentena, ela veio morar no Estreito com meu pai. Meu pai era soldado do Exército. Logo em seguida, ela ficou grávida de novo, 1 ano e pouco por aí. Aí, para ter o segundo filho, ela foi para a casa do meu avô de novo. E aí, fiquei lá acostumando, tá? Eles se acostumaram comigo, não me deixavam. E eu fiquei morando com eles. Só vim para a casa dos meus pais, no Estreito, na rua da Igreja de Fátima, ali, no lado da Igreja de Fátima, quando eu tinha já 16 anos. Aí eu vim embora para morar com meu pai porque eu precisava trabalhar. Na época, lá em Biguaçu, você pode escolher barbeiro, não. Pedreiro, muito menos. Carpinteiro, também não. Alfaiate. Aí eu optei por alfaiate. Fui aprender alfaiate. E aí chegou a roupa pronta, o crediário, e aí o alfaiate foi ficando de lado. E aí eu tinha um tio que trabalhava na Serramos. Que é Serramos? Serramos quer dizer Celso Ramos. A Serramos, ela era no Estreito, onde hoje é o Banco do Brasil. Pode ver que é uma casa grande, tinha oficina, tudo ali. A Serramos foi a primeira revendedora da Volkswagen em Florianópolis, na década de 60. E o meu tio trabalhava lá, e eles tinham uma loja, a Serramos tinha uma loja na rua João Pinto, número 9, que era de eletrodoméstico. Na época que bombou o fogão a gás, rádio, máquina de costura, eles vendiam piano também, e depois veio a televisão. Eu trabalhei 12 anos ali, como chefe do crediário, tá? Era caixa, vendedor também, balconista, tudo. A gente trabalhava na época com o rádio ligado, e eu toda a vida fui ligado em rádio. E um dia, um cara deu uma notícia, eu estava ouvindo o Show da Tarde, na Rádio Anita Garibaldi, que hoje é Rádio Cultura. Tinha os colegas meus que trabalhavam lá, conhecidos, né? Locutores. Eu ficava na porta da loja da João Pinto para ver os locutores passar, que a Rádio Anita Garibaldi era na rua João Pinto e a Guarujá também. E aí eles iam ali para comprar rádio, para ver aquele negócio. E aí eu estava ouvindo o rádio, isso foi em 71. Ele deu uma notícia de que um jogador tinha falecido. Fulano Gama, o nome do cara. Jogou no Avaí, faleceu, tá? Eu passei a mão, liguei para ele. Liguei do telefone da loja, liguei para ele, não foi o Gama que jogou no Avaí que faleceu. Quem faleceu foi o Gama, irmão do Gama que jogou no Avaí. Aí ele disse, parei que tu dá a notícia no ar. Aí eu tremi, né, para falar. Eu falei. Aí ele disse, tu é bom para ser um comentarista, um repórter, tá? E ali começou. Aí eu comecei, eu ficava na loja e ao meio-dia eu saía correndo, ia na rádio, que era perto, para fazer a passagem da hora certa e a próxima atração, né? A Modelar informa a hora certa. Meio-dia, Drogaria Catarinense informa a próxima atração. Vem aí, esportes na Rádio Anita. Pronto, só para fazer isso eu corria para... E aí foi. Mas era contratado? Não. Chegava lá e era amigo dos caras lá. A rádio já estava sendo vendida para a Cultura, para a TV Cultura, né? Estava sendo vendida, depois passou a ser Cultura e foi lá para o Morro da Cruz. E nesse meio tempo, o Evaldo Bento, ele era um repórter, era de Tubarão, aqui fazia o programa na rádio, e ele me convidou um dia para ir comentar um jogo
em Lages. Eu fui com ele e comentei. Aí no outro dia, o comentarista oficial da rádio era o Adir Brígido Silva. E eu conhecia ele de vista, assim, né? Aí ele entrou na loja. Eu comentei um jogo no domingo à tarde. Chegamos de manhã. Na época não tinha 282. Aí ele entrou na loja às 2 horas da tarde e foi me cumprimentar. Pô, tu deve seguir, tá? Porque... Tá. Aí eu disse, não, eu quero ser repórter. Eu comprava o Jornal dos Esportes, que era o Jornal Rosa, que vinha do Rio de Janeiro, chegava a 1 hora aqui. Eu comprava todo dia, eu sabia tudo de futebol. E aí veio jogar o Flamengo aqui e eles disseram, vamos fazer reportagem. Só que não tem microfone, tu tem que acompanhar o outro repórter, chama de dar o microfone, aquele negócio, sabe como é que é? E eu fiz. E aí tinha a Rádio Jornal A Verdade e alguém da Verdade me ligou, me convidando para trabalhar como repórter. Eu fui para lá, aí a loja fechou, aí eu fui para lá, comecei a fazer reportagem lá nos jogos, tá? Nós tínhamos uma equipe muito boa, uma equipe espetacular. Agora já ia Diário da Manhã, nesse ano de 72, devido ao fracasso do futebol da capital, há 30 anos que o Avaí não era campeão, 30 anos que o Figueirense também não era campeão, eles pararam de transmitir. E a Verdade, a Rádio Jornal A Verdade, que era do Padre Quinto, era do pai do Cacau Menezes, Manuel de Menezes, ele vendeu, devido à situação política, vendeu para o Padre Quinto Davi de Baldessar, que era o capelão, ele era do Exército e era o capelão da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E aí foi embora, começamos e a rádio pegou nome. ZYJ 781 AM 1470 kHz. Rádio Jornal A Verdade Limitada. Estúdios e transmissores instalados na Rua José Vitor da Rosa, sem número, São José, Santa Catarina. Lembra quem fazia parte da equipe? Assim, a equipe tinha 2 narradores. Aliás, dessa equipe só tem 2 vivos, eu e o Brígido Silva. Tinha 2 narradores, Murilo José, o pai do Carlos Eduardo Lini, que hoje está na Sport TV, o Adilson Sanches, faleceu há pouco tempo, Carlos Alberto Campos como repórter, eu e ele, com toda a modéstia, nós formamos a melhor dupla de repórteres até hoje, eles falam. O Beto também morreu, tinha 39 anos quando faleceu. Comentaristas Newton César Viegas e Adir Brígido Silva. Aí tem o Rogério Antônio, que era um rapaz que fazia plantão, essa equipe. Aí eu estava na rádio, eu ia para lá, eu trabalhava, fazia reportagem, aí quando faltava um locutor eu substituía. Aí eu sei que saiu o locutor das 10 ao meio-dia, foi trabalhar em outro lugar, e aí o seu Ivo Silva, que era o gerente lá, disse, tem que arrumar um. Aí existia aqui em Florianópolis uma locutora chamada Iracema de Andrade. Depois ela foi candidata a vereadora, tá? E ela estava na Rádio Jornal A Verdade, era professora. O cara falou, o seu Ivo falou assim para ela, temos que contratar alguém para fazer das 10 ao meio-dia. Ela assim, tem esse menino aí, que comunica muito bem, tá? Bom, eu entrei das 10 ao meio-dia. Que tipo de programa? Programa musical, assim, na época era por carta, sabe? Aí a abertura do programa marcou, alô, minha gente amiga, bom dia, oi turma, a nossa carinhosa saudação, com a responsabilidade técnica. Aí dava o nome estamos iniciando o programa Miguel Livramento em edição brasileira. Aí tem a vinhetinha, Miguel Livramento, aquele negócio todo. Miguel Livramento. Estou chegando para mais um dia de trabalho que começa. Alô, minha gente amiga, bom dia, oi turma, a nossa carinhosa saudação, com a responsabilidade técnica de Marcelo Júnior. Nós estamos iniciando mais um programa Miguel Livramento. Em gotas coloridas pela luz. A Rádio Jornal A Verdade foi vendida para Tupi de São Paulo. E aí veio um cidadão
de São Paulo, ficou hospedado num hotel, depois é que a gente ficou sabendo, né? Que para ver como é que era a programação da rádio, e eles iam escolher alguns e alguns não. Isso foi em 75 já. E aí, eles... Quem é o rapaz que faz das 10 ao meio-dia, aquele ali? Pode ficar, pensei que eles iam botar para a rua, não. Ficaram poucos naquela época. E eu estourei fazendo das 10 ao meio-dia e trabalhando como repórter de rádio. O senhor já trabalhava como repórter de esporte? Começava, como repórter de campo. Chamava-se pista, né? Ah, faz pista, tá? Ficava baliza, tá? Aquele negócio. E em 76, eu comecei a narrar. Para fazer a cobrança do escanteio, levantou, bola passou, cabeça de Márcio Negrão, gol! A gente viajava para transmitir futebol. Eu tinha carro na época, né? Tinha um Fuscão. Então a rádio pagava por quilometragem. Então era legal. Tá? E a gente ia. E depois o Adilson comprou um carro também. E ele disse, ó, nós vamos para Chapecó. Chapecó dava uma grana, 500 e poucos quilômetros, dava uma grana violenta para ir, né? Aí ele disse, ó, nós vamos com o meu carro. Eu digo, não, tudo bem. Só que o gerente, mudou a gerência da rádio, e o cara disse assim, ó, não vamos de carro, vão de ônibus leito. Pô, saía daqui às 7 da manhã, chegava lá, aliás, às 7 da noite, chegava às 7 da manhã. Eu digo, tudo bem. Aí o Adilson falou, eu não vou. Eu era o repórter, estava eu e ele escalado. Ele para narrador, eu para repórter. Era um jogo simultâneo. Aí tem um jogo no Adolfo Conder aqui, Avaí Internacional de Lages, que a metade da equipe ficava aqui. Viajavam 12, os outros ficavam. Aí ele disse, eu não vou. Eu digo, como não vai? Não, não vou. Aí falou para a direção, eu não vou. De ônibus eu não vou. Falei para o Adilson, ó, eu vou como repórter, porque na época eu já era casado, tinha filhos, e para mim, de ônibus leito ou dirigindo, é até melhor ir de ônibus leito. E aí ele saiu e eu fui para Chapecó fazer o jogo. Aí o Humberto Mendonça, falou que era um locutor famoso de Florianópolis, foi para Bandeirantes de São Paulo, trabalhou muito tempo na Bandeirantes, ele veio para cá e se incorporou na Rádio Jornal A Verdade. Aí ele era o chefe da equipe, ele disse assim, olha, vamos fazer simultâneo. Aí tu faz o seguinte, na hora do giro do placar, aí tu entra de lá e dá o placar. Se sair um gol, tu grita gol. Aí as coisas acontecem assim, sem a gente esperar, né? Por isso é que eu acredito no destino. O jogo lá foi antecipado para as 3 horas, e aqui começava às 3h30. Aí eu falei pela técnica com ele, falei para o técnico, fala com o Humberto que o jogo aqui vai começar meia hora antes. Aí o Humberto mandou dizer o seguinte, diz para ele narrar. E aí eu comecei, aí fui preparando narrar, e até hoje, até há bem pouco tempo, eu fiquei como narrador. Fez sucesso já na primeira Não, narração. aí mais moderno, né? Tanto é que eu chamava o narrador da moda, sabe? Eu escutava muito rádio, lia muito jornal, do Rio, São Paulo, mais do Rio. E aí eu fiquei. Em 78, eu fui contratado pela Guarujá. Na época que tinha a disputa entre Guarujá e Diário da Manhã, né? Que hoje é CBN. Eu fui contratado pela Guarujá, que foi o maior presente que eu recebi na minha vida em termos de contratação de rádio. Tinha mais estrutura para trabalhar? Sim, a Guarujá era a rádio tinha 2 emissoras que mandavam aqui. Onda média e onda curta, Guarujá, 49 metros, pegava no Brasil todo. A Diário da Manhã também, era 31 metros, também no Brasil todo, né? Hoje não tem mais rádio AM, é tudo FM. E aí, eu comecei a fazer, e me contrataram para fazer o programa das 10 ao meio-dia, na Guarujá. De variedades também. Aí já não era tanta carta, era por telefone, o pessoal telefonava pedindo música, sabe? E eu fazia teste musical, aquelas coisas todas. Era um sucesso porque ainda hoje a gente lembra, né? As meninas do Instituto Estadual de Educação, que era ali perto, que é perto da Guarujá,
Elas iam lá para conhecer o locutor. Hoje não, hoje todo mundo é conhecido pela televisão. E aí eu fiquei lá na Guarujá. Em 79, o Roberto Alves me convidou para participar de um programa na televisão. E lá participar de um programa. E eu fui. Em seguida, fui contratado para fazer um comentário diário na TV, 7 horas, 7 e pouco da noite, na TV Cultura. Na época a TV Cultura era afiliada da Rede Tupi. E depois o Roberto criou o programa Bola em Jogo, que foi o maior sucesso que teve. Sempre fazendo variedades e esporte ou só no esporte? Não, daí na TV? fazendo os dois. Aham. Fazendo os dois. E ficava na rádio e na Quando TV? eu estava na rádio, quando eu saí da Rádio Guarujá, eu fui para Diário da Manhã, fazer variedades. Lá não tinha futebol, mas eu fiquei igual um peixe fora d'água, gostava de futebol. E aí fui para a RBS, fazia um comentário no Jornal do Almoço. O treinador do Avaí resolveu dar uma de professor Pardal. Tirou o Aelson e botou o Julinho na lateral esquerda. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Aí me telefonaram lá da Cultura, pra gente ir almoçar, não sei o quê, tá? Marcamos um almoço, me fizeram uma proposta para mim ir para a RCE. Eu, vou sair da RBS na época, para ir para a TV Cultura, que eu já trabalhei lá. Aí eu fiz um pedido 3 vezes mais do que eu ganhava na coisa. E eles aceitaram, porque eles ia surgir a Rádio Guararema. Eu estava na rádio, na Diário da Manhã, e a RCE ganhou a concorrência para ter uma rádio em São José, Rádio Guararema, que até hoje tem. E aí foi em 87 que eles inauguraram a Rádio Guararema. Daí o senhor foi para lá? Eu fiz parte daquela inauguração, ficamos até 95. A Guararema mandava na audiência, tanto no esporte, uma equipe muito boa, né? Uma equipe espetacular, eu, o Roberto, o Vicente Luiz, o rapaz que está hoje em Rio do Sul, Lorival Goulart, Paulo Branco, que é meu amigo, trabalha comigo até hoje. Esse pessoal, nós fizemos os repórteres, Hélio Costa, Polidoro Júnior, né? Outros que já faleceram. Só que depois chegou um louco, lá que não conhecia nada daqui, disse que a rádio ia ser rádio de notícias e não queria mais comunicador e demitiu todo mundo. Aí foi uma lambada grande, né? E aí em seguida eu voltei para Guarujá. Isso foi em 95, 96, eu trabalhei no futebol na Guarujá, e em 97 veio a proposta para mim voltar a fazer o programa Miguel Livramento, que é das 10 ao meio-dia. E aí eu fiz muito tempo lá, e depois disso, eu recebi a proposta para ir trabalhar voltar para a RBS. Aí já tinha CBN diário, eu fui para a RBS fazer o Jornal do Almoço, debate diário, transmitir futebol, fazer a TV Com e uma coluna no Jornal Hora. Nossa. Eu não gosto de escrever, não sei escrever, eu sei falar. E eu fiquei ali 10 anos. Aí a RBS foi vendida para a NSC, que hoje é NSC, e eles demitiram 1.200, entre o Jornal Diário Catarinense, Jornal Hora, TV Com, Rádio Diário, a CBN e televisão, foram 1.200 que foram demitidos. E eles me chamaram, não sei o quê, nós estamos dando uma economizada, maiores salários, não sei o quê, tudo bem. Quem paga manda, quem tem juízo obedece, não. Depois que eu saí de lá, fui trabalhar no SBT, quase 2 anos. Mas o SBT não tem tradição no futebol, era para fazer um comentarista de esporte, tá? E aí a gente sabia, era muito arrastada, a direção não é daqui, a direção quem manda é pessoal de Lages, sabe? E não me encaixei no SBT. Eu sempre dizia, quando eu estava transmitindo futebol, fazendo o programa, que entrava a vinheta, Miguel Livramento. Aí eu dizia, estou fazendo o que gosto. E lá no SBT eu não estava fazendo o que eu gosto. E aí saí, fiquei na Guarujá até 2018, e aí começou a atrasar salário na Guarujá, essas coisas todas, aí saí.
E aí em 2019, surgiu esse projeto do Grupo Vega Esporte. Nós transmitimos os jogos de Avaí e Figueirense. O senhor comenta os jogos? Eu comento os jogos. E nós temos um debate de domingo das 9 às 11 da noite. Há 3 anos e pouco lá. Estou muito feliz lá, estou satisfeito, só que eu trabalho pouco. Trabalho domingo. Já falei para eles, estou trabalhando pouco. Mas é uma equipe boa. Narradores, o Paulo Branchi e o Sérgio Murilo. 2 narradores competentes. Eu como comentarista. Também tem um outro rapaz aí que jogou futebol no Figueirense, Sandro Ventura, comenta também. Tem o José Henrique Couteman, que apresenta e também faz reportagem. Eduardo Fernandes também é repórter. E tem uma moça que foi eu que lancei lá no rádio, a Simone Malagoli. Então essa equipe transmite jogos de Avaí e Figueirense, sabe? Temos um estúdio. Transmite no YouTube? No YouTube, no Facebook e no Instagram. E quem criou o Vega Esportes? O Vinícius Gaidziski, sabe? Vega quer dizer Vinícius Elias Gaidziski. Mas o senhor tem muita história para contar pra gente, né? Quais os principais fatos que o senhor lembra, assim, na rádio, na TV? Teve muita coisa, né? Na TV, por exemplo, tem aquele fato do Soldado Silva que entrou no estúdio com... Né? Nós estávamos fazendo um programa domingo à noite, na TV Cultura, lá em cima, e tinha um segurança, uma guarita lá, e nós chegamos para fazer o programa. Estava eu, o Roberto, o treinador de Figueirense na época, o Jorge Ferreira, o Hélio Costa. Nós estávamos na bancada entrevistando, debatendo. De repente entrou um policial no estúdio adentro, como se fosse aqui agora, entrasse no estúdio, 2 revólveres em cada mão. Não sei o que ele queria. 2 revólveres, reclamando, porque ganhava pouco, que não sei mais o que, e por aí. E ele trouxe como refém o porteiro lá, o vigia. 5 sentados, o cara com revólver, não sei mais o que, tentaram acalmar. O comandante da polícia estava assistindo, era um programa de esporte, da noite, domingo à noite, todo mundo assistia. E aí o comandante da polícia viu, foi lá, entrou e prenderam o cara, levaram, tá? Soldado Silva, depois ele formou-se em Direito, formou-se em Direito e faleceu agora há pouco tempo. Ninguém vai tirar também, Eduardo? Tá tudo bem. Ninguém vai tirar? Não, tá tudo bem. Não. Quero televisão lá. Vamos conversar, calma. Não aguento mais a pressão policial. Doutor Malte me escutou, falei para ele, doutor Malte, não aguento mais. Foi um episódio de tremer. No futebol, eu tive 2 problemas no estádio de futebol. Um foi aqui no estádio Orlando Scarpelli. Em 92, teve um clássico, eu estava transmitindo pela Rádio Guararema. E frio, acho que foi o dia mais frio daquele ano e dos últimos anos aqui em Florianópolis, sabe? E estamos na cabine, tá? O Figueirense fez uma promoção, contratou vários jogadores, inclusive o Adilson Heleno, que era ídolo do Avaí. E o Avaí teve um problema para colocar os jogadores em campo, não veio a inscrição de jogadores. Na época tinha aqui no Rio, tá? Para inscrever, tá? E entrou com um time juvenil. O Figueirense fez 1-0 e esse time juvenil do Avaí, quase todo juvenil, quase que empata o jogo. E aí terminou o jogo, daqui e dali, tá? O Roberto comentando, estava eu, o Roberto, Flávio Roberto como comentarista, Hélio Costa como repórter. Aí, estádio clássico, né? Estádio lotado. Aí, quando chegou daqui a pouco, o Roberto disse assim, olha aqui, ó. O Figueirense, para ganhar do Avaí, teve que esconder bola, que aí os dirigentes do Figueirense lá do banco escondiam bola, demorava, tá, não sei o quê. Não vai muito longe. O cara entendeu mal e foi lá na cabine. Nós estamos trabalhando, comentando o jogo, entrou uns 5 ou 6 de uma torcida organizada. O cara não era nem daqui, tinha 2 que não eram daqui, eram de São Paulo. E ameaçaram, né? A polícia chegou e fica todo mundo, sabe? Todo mundo, mas passamos trabalho, aquele dia passou trabalho. Saímos uns 10 da equipe que estavam trabalhando,
inclusive os técnicos, saímos dentro de um Fiat 147, que era a Unimóvel da Rádio Guararema. Cuspiram em nós, chamaram de tudo, sabe? E a outra que eu passei foi em Rio do Sul. Aí eu já estava na Guarujá. Foi em 98. O Avaí foi campeão em 97. E o Figueirense andava se estruturando, tinha caído para a segunda divisão, tá? O Figueirense foi jogar com o Juventus, lá em Rio do Sul. Eu fiquei aqui fazendo um outro jogo. E o Figueirense fez o time, tá, e anunciou, e perdeu para o Juventus. E o Juventus nem ia disputar o campeonato, nem ia disputar. Sabe, resolveu na hora lá, uma semana antes, tá? E eu fiz um comentário na televisão, na época, né, na RCE, era para o estado todo. Falei aqui, ó, o Figueirense faz um escândalo danado que contratou, não sei o quê. Foi lá, perdeu para um time que está se formando agora. Pegaram os caras na esquina aqui, vão jogar. Os caras entenderam mal lá. Acaba de 15 dias, eu fui lá para fazer o Avaí e Juventus. Aí, a arquibancada ali, eu estou lá na cabine, tá? Daqui a pouco o Juventus faz 1-0 no Avaí. Aí os caras começaram a olhar para mim. Começaram a olhar. Avaí empatou o jogo. E foi 1-1. Aí agora, para mim sair de lá. Eu e o repórter, estava comigo, era o Polidoro, como é que vamos sair? Aí veio o chefe do policiamento e falou assim para mim, ó, eu sou de Florianópolis, fica calmo, não te preocupa que vocês vão sair legal daqui. Só não responda essa hora, nunca vou esquecer do que ele falou, o chefe do policiamento. Ó, essa hora a gente não tem ouvido. Tá legal. Aí levou nós até no carro, e um carro da polícia nos acompanhou o carro da rádio, até na BR, para a gente vir embora. E o senhor lembra de algum comentário assim que ficou famoso, que deu polêmica na cidade? Foi em 92, teve um jogo eu estava na Rádio Guararema, e na TV, na RCE, nesse programa, o encontro dos comentaristas. Os comentaristas da RCE. Aí era eu, o Roberto, o Milioli Neto falava de Criciúma, o Elado Cardoso falava de Itajaí, eu e o Roberto daqui, 4. E aí o Avaí ganhou o Brusque de 1-0. Mas 40 segundos de jogo, teve um pênalti a favor do Avaí, que o juiz não marcou. O juiz não marcou porque era começo de jogo, tá aquele negócio. E o Avaí custou para ganhar de 1-0. Claro que se ele faz um gol a 40 segundos, as coisas modificavam. Poderia ser até que ele perdesse, inclusive nesse ano o Brusque foi campeão, 92. Bom, e aí na televisão, no comentário da televisão, chegou na minha vez, eu disse assim, olha, foi pênalti. Aí os caras, não, pênalti foi. Eu disse, se isso não foi pênalti, a minha avó é uma bicicleta. E até hoje, os caras falam isso, sabe? Pra mim é pênalti. Pra mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repete aí, eu quero ver de novo. E congela como congelado. Quer dar uma tesoura, rapaz? Que é isso? Essa frase é sua. E ficou, sabe? E ficou. A frase essa é minha. Outras que surgiram, que eu levei para o rádio, não é minha, mas eu levei para o rádio e para a televisão, aquela história, homem que não tem coragem não casa com mulher bonita. Isso aí um amigo meu, que o sogro dele dizia para ele, só que ele não é radialista. E aí um dia lá na coisa, porque tem que mandar o time para frente, cara que não tem coragem não casa com mulher bonita, sabe? Os caras hoje, de vez em quando, eu passo em algum lugar, eles falam. A gente vai vivendo e vai criando... O Avaí faz coisa também, é sua? Esse Avaí faz coisa, fui eu que levei para o rádio. Tinha um cidadão conhecido aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, porque ele gostava muito do basquete, Hélio Lang, sabe? E ele era havaiano. E aí um dia, eu estou perto da Rádio Guarujá, para fazer o programa, aí ele assim para mim, o Avaí tem feito um estrago aí fora, não sei... que foi, ganhou de 1-0, ele assim, ô Miguelzinho, esse Avaí faz coisa, né? E aí eu levei para o rádio.
esse Avaí faz coisa. E pegou todo mundo, né? Até hoje, né? Até hoje, não, até hoje os caras, esse Avaí faz coisa, tá? Quando ganha, os havaianos, esse Avaí faz coisa. Quando perde, os caras do Figueirense, esse Avaí faz coisa, tá? E colou isso aí. Tem duas duplas na sua carreira que o senhor, que ficaram mais famosas, né? Carlos Alberto Campos e Roberto Alves, né? Os dois são primos, sabia? Ah, eles são primos? É, mas eu com o Roberto durou muito mais tempo. Aham. Até hoje, né? O Carlos Alberto Campos era um repórter da Rádio Guarujá, e eu era fã do Carlos Alberto Campos, era fã dele, eu não trabalhava em rádio, tá? Ele passava lá na frente da loja, a gente conversava, tá? Não sei o quê. E aí, eu fui para a Rádio Jornal A Verdade. Como eu falei anteriormente, as rádios pararam, a Guarujá e a Diário da Manhã pararam, o Carlos Alberto ficou sem coisa. Convidei ele para ir para a Rádio Jornal A Verdade. Ele trabalhava no Tesouro do Estado, né? E trabalhava na Guarujá. Aí ele pediu demissão da Guarujá e foi lá para a Rádio Jornal A Verdade. E aí, vizinho, alugou uma casa perto da minha e era repórter de campo. Uma dupla tem que ter sintonia, repórter de campo tem que ser sintonia. Um falava de um time e outro do outro. É, um de um lado, outro do outro. Às vezes, sem combinar, saía tudo certo e eu fiquei muito amigo do Beto. Aí eu comecei a ser narrador. Volta pra ele, o narrador da moda. Alô, Miguel Livramento! Corta a zaga do time alvinegro. Correu pelo lado, correu pelo outro, dominou, ultrapassou a linha divisória do gramado, mete bola, lá vem Avaí. Quando eu fui narrar o segundo jogo, ele me anunciou, e vem aí, o narrador da moda, Miguel Livramento, narrador da moda. E aí... E por que da moda? Aí eu perguntei para ele, por que da moda? Ele assim, por duas coisas. Primeiro, tu anda sempre bem arrumado, andas bem vestido. Segundo, tu tens o palavreado, um vocabulário novo, sabe? Coisas novas no futebol, a gente cria, né? Por exemplo, um ponteiro pegava a bola, ameaçava driblar e ia, voltava e dizia, deu uma de passista de escola de samba. Ele ia e voltava, como faz o passista, tá? As coisas que vinham na cabeça na hora. Em 80, durante a noite, ele se sentiu mal. E aí ele disse para a esposa, me chama um táxi, me leva para o hospital que eu não estou legal. E a esposa dele levou, quando chegou na portaria do hospital, ali para preencher a ficha, aí ele pegou a preencher a ficha, caiu e morreu. Não. Deu um infarto e morreu. Ele tinha 39 anos. Mas a gente se dava muito bem. Agora, com o Roberto, é diferente porque eu conhecia o Roberto também. Antes de eu trabalhar em rádio, eu conhecia o Roberto. Ele trabalhava de operador na Rádio Guarujá, depois passou a ser locutor. E aí um dia, ele já estava na TV Cultura, ele me ligou. Foi ele que me lançou na televisão. E aí, disse, na RCE. Aí nós fomos para a Rádio Guararema, que a Rádio Guararema era da RCE, juntos. Né? Eu, narrador, ele comentarista. E a gente formou uma amizade que eu ia muito na casa dele, ele ia na minha casa, a gente saía para jantar com famílias e tal. E fizemos uma amizade muito grande. E essa briga que dava entre vocês? Todo mundo pensava que aquilo ali era montado, não era montado. Tinha dia que eu saía do estúdio de cara feia com ele de cara feia comigo, que cada um não entrava nem no camarim junto. É por causa de ti que fosse pra lá. Foi tu que fosse pra lá. Olha aqui, ó. Não faz eu dizer uma coisa pra ti que tu diz toda hora pra todo mundo. O que é? Farinha de mandioca cria gente Porque ele tá ficando tolo. Eu não, né? Eu também, né? Eu também, agora querer toda hora que eu sou isso, sou aquilo. Quando eu tinha razão, aí quando chegava tarde, ele ligava, olha aqui, ó. Dá pra mim, tinha aquela mania. Olha aqui, ó. Sabes que nós vamos ter que fazer o seguinte, e quando eu errava também, quando eu achava que eu tinha coisa, disse assim, escuta aqui, aí puxava um assunto completamente diferente, tá? Ou seja, vocês brigavam de verdade, né? Não, era briga de verdade mesmo, briga de verdade. Mas só que não era assim, nunca ninguém ofendeu o outro. Quando ele falava alguma coisa que a gente já sabia, eu falava assim, conta aqui pro bonequinho, ó, conta aqui pro bonequinho, sabe? Quando ele falava as coisas assim. Então, eu e o Roberto tivemos, até hoje a gente se dá bem, né? Os dois estão errados. Os dois estão errados. Obrigado aos dois e ao bonequinho. Nós tínhamos um programa das 6 às 7 da noite, show de bola, na TV, na Rádio Guararema. Então a gente trabalhava ali, durante o dia, trabalhava junto na TV, então a gente vivia mais juntos lá na TV e na rádio do que em casa. Sabe como é que é? Em 98,
Era para mim, eu e ele para a RBS. Eu e ele para a RBS. Ele acertou, eu não acertei. Eu achei melhor eu não ir ficar na Guarujá e na TV Barriga Verde, que eu trabalhei também, do que ir para lá. Aí depois, em 2006, aí eu... Voltou a dupla. Aí nós, lá no Jornal do Almoço a gente fez sucesso também mais uma vez. Se alguém perguntasse para o senhor quem é Miguel Livramento, como o senhor se define? Eu reconheço que eu sou um cara autêntico. Talvez se eu tivesse um outro temperamento, eu tivesse melhor de vida, se eu fosse pela cabeça dos outros, fazer o que os outros gostam. Mas eu não, eu tenho a minha opinião, mudo de opinião, posso mudar, só não muda de opinião quem não raciocina.